Bom dia, bom dia! Cheguei, Brasil! Mais um dia de live. Nós estamos aqui para falar com você, mulher, e todos que passarem por aqui e vão participar dessa live. Não importa o horário, o dia, o momento, o que importa é que você vai assistir essa live, que nós vamos deixar ela gravada. Enquanto o Instagram vai entregando para os nossos seguidores, você também que for chegando, vai aí entregando para os seguidores, para os seus amigos, compartilhando essa live para que todos possam ver. E o tema dessa live de hoje é: o que te ensinaram sobre ser mulher? Olha que tema maravilhoso, gente. O que te ensinaram sobre ser mulher? Nós vamos discorrer aqui alguns pontos sobre o que é ser mulher. Então, enquanto isso, eu vou aqui, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou aqui enviando os aviãozinhos para que as pessoas entrem nessa live e compartilhem, venha com a gente. Vamos lá. Hoje é um dia muito especial. Hoje é 17 de dezembro de 2025. Maravilha! Vamos compartilhando, convidando as pessoas para estar aqui com a gente. É muito bom todas as manhãs estar aqui com vocês, fazendo essa série de lives, poder transbordar na vida das pessoas. O transbordo na vida das pessoas, quando nós adquirimos o conhecimento, a sabedoria que vem do alto, nós precisamos transbordar e não guardar isso para nós, porque nós guardamos o que Deus nos dá. Então o que Deus te dá não é para ficar para você, é para você compartilhar. Se Deus te deu a oportunidade de você estudar, adquirir conhecimento, é porque Ele quer que você transborde na vida de alguém. Nós não podemos ser egoísta e falar: não, eu vou ficar só para mim, vou guardar isso para mim. Não, transborde na vida de alguém. Alguém precisa ouvir aquilo que você aprendeu. Então é por isso que eu estou aqui, para transbordar na sua vida e trazendo o tema de hoje para os nossos corações: o que te ensinaram sobre ser mulher? Meu nome é Elisângela Vieira, sou terapeuta integrativa, especialista no universo emocional feminino, mentora da autoestima e do bem-estar e também terapeuta em dependência química. Mas nós estamos aqui para dizer o quanto você é importante em minha vida. Hoje eu estou muito feliz porque para mim é uma data marcante. Hoje é o meu aniversário. Estou fazendo 50 anos de idade e para mim é um privilégio. Para quem era improvável, que não aprenderia a ler, a escrever, hoje eu estou aqui falando com vocês, transbordando na sua vida dos conhecimentos que eu tenho buscado para compartilhar e libertar as pessoas. Desde muito cedo eu sempre soube que eu tinha um propósito, que eu tinha um sonho na minha vida. E o sonho da minha vida sempre foi ser conselheira, ajudar pessoas, poder transbordar na vida das pessoas. E com isso, me tornei uma terapeuta de mulheres. E eu sei que onde eu chego, o Senhor usa a minha vida para falar com as pessoas. Então, nesse momento, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é ser mulher? O que te ensinaram sobre ser mulher? Sejam bem-vindas nesta live. Hoje é um convite para olharmos com muito amor para a nossa história. Qual é a sua história? Eu tenho uma frase que eu digo: faça da sua história um propósito de vida. Olha só que lindo. Fazer da minha história um propósito de vida. Mas quem sabe você pode estar dizendo assim para mim: mas Lisângela, a minha história é uma história ruim. É uma história de uma vida de homicídios, família de homicidas, famílias de pessoas dependentes químicas. Eu nasci nesse berço. Isso mesmo. Você precisa pegar essa história, seja você mulher ou homem, e fazer dela um propósito de vida. Nós não podemos ficar lamentando nesse lugar.
Ah, eu nasci nesse lugar, é por isso que eu não tenho isso, é por isso que eu não consigo isso. Ah, eu não consigo mais coisas porque eu nasci negra. Gente, nada disso. Nós precisamos sair desse lugar de vitimismo. Bom dia, Carol, seja bem-vinda. Compartilhe aí com as pessoas para que elas possam ir enxergando junto com a gente. Então nós precisamos entender que nós não podemos ficar nesse lugar de vitimismo. Ah, eu não consigo isso porque eu não consegui estudar. Ah, eu não consigo isso porque minha mãe não me amou. Eu não sinto o amor da minha mãe. Ah, eu não consigo isso. Nós precisamos sair desse lugar de vitimismo. E por que muitas das vezes nós estamos nesse lugar de vitimismo? Porque há uma ferida emocional no nosso coração. Há uma ferida emocional dentro de nós, onde faz com que nós pensarmos que ninguém gosta de nós. Sem aqui julgamento, porque eu também um dia já estive nesse lugar, de achar que ninguém me via, que eu era invisível. Mesmo que eu me arrumava, ninguém está me vendo. E ninguém precisa te ver. Quem precisa te ver? O próprio Deus e você. Você se vendo é o suficiente, porque você sabe do seu potencial. Mas até que isso aconteça na sua vida, é difícil você aceitar isso. Você entender. Até que você chegue à cura, Ângela, seja bem-vinda. Até que você chegue à cura, você sofre, você passa por fases complicadas na sua vida. Mas a partir do momento que você começa a se disponibilizar em buscar o autoconhecimento, você começa a entender que a sua história, muito obrigada, Ângela, que a sua história precisa se tornar um propósito de vida. E por isso que eu estou trazendo esse tema, nós estamos aqui margeando, desde a semana passada, falando sobre a mulher sobrecarregada, sobre ser mulher, o que é ser uma mulher de excelência, o que nós podemos mudar em nossas vidas. E eu estou aqui para trazer para você sobre isso. O que é ser uma mulher? O que falaram para você sobre ser mulher? O que te ensinaram sobre ser mulher? Então aqui eu quero trazer mais uma vez uma reflexão para você, sem julgamentos. Olhar para dentro de você, olhar para a sua história, sem julgamentos. Dentro da nossa história encontra-se a nossa cura. Eu iniciei essa live dizendo que eu era uma improvável. Sem saber, fui condenada não a saber a ler. Mãe, seja bem-vinda. Eu me lembro que o meu pai falou que iria tirar eu da escola, porque eu não iria conseguir aprender a ler. Não ia conseguir me desenvolver, então eu era uma improvável. Mas hoje eu estou aqui. Então eu peguei a minha história e fiz o meu propósito de vida. Então eu quero dizer para você, perguntar para você, essa é a fala, perguntar para você o que te ensinaram sobre ser mulher. Fala para mim aqui nos comentários o que te ensinaram sobre ser mulher. Quem te ensinou isso? Como isso impactou você para ser quem você é hoje? Pensa nisso aí. Quem foi quem te ensinou sobre ser mulher? Nós precisamos entender muito bem sobre isso. Quem foi que me ensinou? Porque quem nos ensina, tem o poder de gerar em nós crenças. Tanto crenças fortalecedoras, como crenças limitantes. As crenças limitantes são aquelas que nos paralisam. É aquela que deixa nós extasiados em um lugar só. Dizendo para nós que nós não podemos, porque nós somos mulher. Dizendo para nós que mulher tem que ficar dentro de casa, que mulher tem que fazer tudo, que mulher é obrigada a isso, que mulher é obrigada a aquilo. E aí são crenças limitantes que vai te paralisando e que vai te sobrecarregando. Então, respire fundo. Pega o seu copo com água. E água boa, gente, ainda mais na taça. E ainda fazendo 50 anos hoje, então é isso aí. Respire fundo, porque essa live não é para te culpar, mas sim para você compreender o que é ser curada. Então vamos falar aqui um pouquinho como que é tudo isso. Quem nos ensinou a ser mulher? Quem explicou para nós? Qual foi essa abordagem que fizeram para nós? Como nos abordaram, como nos ensinaram, quais são as crenças
Quem te ensinou? A família? A família, pai, mãe, avós que te ensinaram o que era ser mulher? Com que você foi criado? Quem te ensinou a ser mulher na escola? Ser mulher, gente, não é só ter o sexo feminino. Não envolve muitas coisas entre ser mulher. E nós temos muitas pessoas, muitas mulheres que ela recusa, ela nega o seu feminino. Por que ela nega o seu feminino? Ela pode estar negando o seu feminino. Por isso mesmo, quem foi que ensinou ela a ser mulher? Colocando sobre ela que ser mulher não é fácil, que ser mulher é difícil. Quem foi que ensinou para ela? Muitas crenças limitantes levam essas mulheres a recusar o seu feminino. A religião. Obrigada, mãe. A religião, a sociedade. Hoje as mulheres, nós mulheres estamos em vários lugares, em vários ambientes. Já assumimos cargos de presidência, já assumimos cargos de gerências de grandes firmas multinacionais. Então nós estamos chegando nos lugares, nos relacionamentos. Quem foi que te ensinou a ser mulher? Quem falou para você sobre ser mulher? Frases que muitas de nós ouvimos. Mulher tem que aguentar. Olha só. Mulher nasce para servir. Só que esse servir aqui, ele se torna ao contrário. Um pejorativo, né? Pequeno. Se torna uma coisa ruim quando fala que a mulher nasceu para servir. Porque muitos homens e muitas mulheres também que negam o feminino, elas pegam esse servir como escravizar. Tá? Esse servir aqui, essa crença que muitos passaram para nós, é sobre escravizar. A mulher nasceu para servir. Como assim servir? Servir o marido na hora que ele quiser, quando ele quiser, no momento que ele quiser. Nasceu para servir os filhos, ela tem que ficar aí dentro de casa mesmo. Mulher nasceu para isso. Mulher nasceu para ficar com o umbigo na beira do fogão. Quem já ouviu isso? Fala aqui para mim. Quem já ouviu? Fala aqui para mim. Quem já ouviu? Mulher nasceu para ficar em casa. Mulher é forte, mulher não chora. E quando chora, o que nós ouvimos? Manteiga derretida. Chora por qualquer motivo. Ah, essa mulherzinha, que mulher que você vai ser? Aí a gente cresce. Aí você cresce ouvindo essas coisas e você... Lembra ontem? Nós precisamos desenvolver habilidades para sobreviver no ambiente que nós vivemos. Ou viver. Quando é sobreviver, porque você está vivendo num ambiente tóxico, um ambiente que te diminui, que te joga para baixo. Então você tem que se reinventar para continuar naquele lugar. Porque você não tem para onde ir, você é filho da casa, você não tem estrutura financeira, aí você vai se reinventando para estar naquele lugar. Mas ouvindo essas palavras. Mulher precisa ser forte. Seja forte, minha filha. Não fica desse jeito. Está ensinando, isso quanto pequena, está ensinando você a reprimir as emoções. Aí nós crescemos, aí nós começamos a ter a síndrome de Mulher Maravilha. Crença sobre ser mulher. Que mulher é forte, que mulher que você não pode chorar, que você tem que dar conta de tudo. Olha para os seus filhos, você não pode adoecer. Casamento é para sempre. Custa o que custar. Não separa. Que custe a sua vida. Que crença é essa, gente? Aí eu volto para a Bíblia, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo e que nós temos que nos cuidar. Então precisa entender qual foi a crença, o que você ouviu. Mulher não precisa aguentar tudo. Não, porque nós somos seres humanos. Você não precisa aguentar relacionamentos abusivos. Quando eu falo de relacionamentos abusivos, não estou falando só de casamento, não estou falando só de casamento, vida conjugal. Eu estou falando de relacionamentos abusivos na escola, no trabalho, em casa com os filhos,
com parentes. Não. Tem pessoas que sujigam você. Eu aprendi que se você não é bem recebido naquele lugar, você não precisa estar naquele lugar. Você precisa se valorizar. É a crença. Precisa mudar essa crença na sua mente. E outra vez eu digo aqui, às vezes você fala, custa-me que custar, mas eu vou continuar nesse casamento. Faz isso não. Você está deixando de se amar. Isso é uma crença diabólica. Casamento sim, Deus fez para sempre. Mas precisa ser algo harmonioso. Precisa ser algo gostoso. Precisa ser algo que você compartilha com seu companheiro, com a sua família. Se não é dessa maneira, tá tudo bem, dá um jeito de cascar fora daí. Você não precisa estar nesse lugar. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e ver quais foram as crenças que disseram sobre ser mulher. Muitos desses ensinamentos foram passados por mulheres feridas, tentando sobreviver. Você já viu mulheres, os nossos passados, antepassados, quando nascia uma menina? Eu já ouvi isso. Ah, fulana teve uma menina. Ai, o que é o neném? Mulher. Ixi, nasceu para sofrer, coitada. Quem já ouviu isso? Nasceu para sofrer. Isso é uma crença limitante. Mas por que ela fala isso? Porque ela foi e é uma mulher ferida. Uma menina que foi ferida na infância, que teve uma adolescência difícil, que teve um lar disfuncional. Aí, quando nasce uma menina, a crença dela é essa. Porque menina é complicado. Não, mulher não é complicado. Mulher é uma bênção. Nós que captamos a vida. Nós temos o útero que gera a vida. Então, muitas dessas mulheres que têm essas crenças é porque elas estão tentando ou desenvolveram vamos dizer assim, uma imunidade para sobreviver naquele lugar. As consequências desses ensinamentos. O que pode trazer para nós? Quando uma mulher tem uma crença limitante, o que ensinaram para ela sobre ser mulher? Que mulher não pode estudar. Hoje nós temos doutoras, mas as mulheres não podiam ir para a escola. As mulheres tinham que ficar em casa. Mas olhando para isso, olha aí o que está dizendo. A Bíblia é quem diz isso. Aí, ó. É uma crença fortalecedora. Quem achou uma mulher, achou uma coisa boa. Isso é bíblico. E terapêutico. Então, quem acha uma mulher é uma coisa boa. Então, o homem que não valoriza a sua mulher, ele está se desvalorizando. O homem precisa valorizar a mulher. O marido precisa ensinar. Vocês que têm filho homens, os maridos que vão ouvir essa live, precisam ensinar os teus filhos a tratar uma mulher bem. Você não precisa nem falar, mas o seu tratamento com a sua esposa ensina como tratar uma mulher. Gente, ser mulher é muito bom. Nós não podemos reprimir as nossas emoções, nós não podemos reprimir, nós não podemos negar a nossa feminilidade. Nós precisamos olhar para dentro de nós como uma coisa boa, como diz a Bíblia. Ah, mas mulher tem que menstruar todo mês. Esse negócio de ficar sangrando todo mês, para com isso é coisa boa que Deus deixou para nós mulheres. Quantas mulheres querem menstruar e não podem menstruar? Quantas mulheres têm um ciclo irregular? Porque por problemas emocionais, problemas hormonais, e você menstrua perfeitamente, e todo mês você olha para você e maldiz aqueles seus dias de sangramento. Os seus dias de ciclo menstrual. Não faça isso não. Foi uma crença que passaram para você que menstruação não serve para nada. A menstruação que faz nós gerarmos a vida. E aí vem os ciclos. Aí vem as fases. A fase ovulatória, a TPM, que é a primeira.
Aí vem a menstruação, o ciclo menstrual. Aí depois vem a pré-ovulatória. Depois vem a ovulatória. Então a nossa menstruação é abençoada. Mas muitas mulheres dos antigos passados falavam para nós que menstruação é ruim. Quantas mulheres não conseguem menstruar e têm a pele toda enrugada, a pele toda cheia de carocinhos por causa do sistema hormonal, não conseguem menstruar. Outras criam bastante pelo pelo rosto porque não tem o ciclo menstrual certinho. Vai chegar um momento, sim, que o nosso ciclo vai ficar desorganizado por causa dos nossos hormônios e está tudo bem. Mas eu quero deixar aqui para essas mulheres que estão chegando aqui, Irmã Iraci, seja bem-vinda, e que vão ouvir essa live, aceita o seu ciclo menstrual. Como terapeuta no universo emocional feminino, tem muitas mulheres que chegam no meu consultório com um ciclo totalmente desregulado. Aí eu vou mostrando para elas, em nossas sessões, as nossas técnicas, e o ciclo começa a se reorganizar. Outras começam a ter uma limpeza geral no corpo, pelo ciclo menstrual. Começa a haver algo extraordinário. Muitas chegam dizendo assim, olha, a minha menstruação sai pelotas de sangue. Isso que acontece. Isso não é normal muitas das vezes. Isso me incomoda, eu não posso nem sair de casa. A partir daí que eu começo a mostrar para elas, trazer o autoconhecimento, a importância do ciclo menstrual na nossa vida, a você agradecer a Deus por você ser uma mulher normal, aceitar a sua feminilidade, aceitar a sua ciclicidade. Ciclicidade quer dizer mulher de ciclos. Nós mudamos de ciclo. E quando nós aceitamos isso, tudo muda em nós. Nosso condicionamento muda. Então, quais são as consequências desses ensinamentos, dessas crenças limitantes em ser mulher? As mulheres se anulam. O que é anular? Sumir no mapa. Eu não consigo, eu não sei fazer. Olha, eu sou mulher, isso não é para mim. É bem verdade que tem serviços que é para o masculino. Mas a mulher, ela pode desenvolver várias coisas. Deixa de se anular. Deixa de dizer que você não consegue, que você não nasceu para isso. Dificuldade de dizer o não. Porque mulher tem que agradar todo mundo. Isso são as consequências de ensinamentos limitantes na vida de uma mulher. Quando ela precisa se priorizar, outro ponto aqui, ela se sente culpada. Precisa comprar uma roupa, precisa comprar um sapato, ela precisa se priorizar. Por exemplo, final de ano tem muito disso. Vai ter festa, formaturas, eu preciso comprar uma roupa. Ai, mas eu não posso comprar roupa. Eu tenho tanta coisa para fazer, tenho que fazer para o fulano, tenho que fazer para o ciclano, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, eu não posso. Porque se ela fazer para ela, ela se sente culpada quando ela se prioriza. Quer ver? Vai sair para comer. Aí você está sozinha na praça, está sozinha no centro da cidade. E aí te dá aquela fome. Aí você está sozinha. Você precisa se priorizar. E você fala assim, eu podia comer alguma coisa, né? Ah, não, mas não, eu não vou não. Fulano não está comigo. Ah, não, eu não vou fazer para mim e deixar de fazer para o outro. Se prioriza, minha filha, sem sentir culpa. Você é uma mulher especial. Você precisa sair desse lugar. Quer ver outro ponto? Relações abusivas. Crenças limitantes de que mulher nasceu para sofrer mesmo. Quem já ouviu isso? Mulher nasceu para sofrer mesmo. Tem que ralar. Meu Deus. Abre mão de cuidar das emoções para cuidar da outra pessoa. É isso mesmo. Aí adoece. Aí fica nesse lugar. Em relações abusivas. Porque eu tenho falado em todas as lives sobre relacionamento abusivo. Porque nós mulheres precisamos nos priorizar. Nós não precisamos aceitar relacionamentos abusivos. E eu estou dizendo aqui para você, relacionamento abusivo não é só o tapa na cara. Relacionamento abusivo não é ele bater em você. Não é isso. Não é só isso.
Relacionamento abusivo é você colocar, por exemplo, uma roupa linda, que você fica maravilhosa. Aí o seu companheiro, sei lá o que, olha para você e fala assim: essa roupa aí não ficou boa em você não. Sabe por que ele não quer que você coloque essa roupa? Porque você ficou esplêndida. Mas na sua cabeça você está esplêndida para ele. Mas ele não quer. Ele te reprime. Relacionamento abusivo é quando fala que a sua comida está ruim. Diminui você. Que tudo que você faz você faz errado. Esse relacionamento abusivo. Geralmente começa assim, até chegar nas agressões físicas. Bater a mão na mesa, jogar o copo na parede. Não aceite isso. Se posiciona. Cura o seu feminino. Crenças limitantes fizeram você chegar nesse lugar. Autoestima ferida. A mulher que aceita, que recebeu um ensinamento que mulher nasceu para ficar em casa, que mulher não precisa se cuidar. Para que ir no cabeleireiro? Muitas mães, muitas avós. Você tem um cabelo tão lindo, para quê ir no cabeleireiro? Aí você cresce com essa crença. Aí cresce com a autoestima baixa. Você cresce com aquela mulher coisadinha, frouxinha, esquisitinha. Sai desse lugar. Eu estou aqui para te dizer. Você precisa entender que por trás de tudo isso existe uma criança ferida. Existe uma menina que precisa ser acolhida. Foi uma menina que nunca ouviu como você é linda. Como você é inteligente. Como você é especial. Às vezes você nunca ouviu isso. E aí você tem uma autoestima ferida. A mulher que ouviu os ensinamentos que você tiveram quando criança, o que era ser mulher, a menina, pode tornar uma mulher cansada emocionalmente, constantemente. E as suas emoções vão se ferindo. Sabe aquele cansaço mental, aquele desgaste mental que você fica, que você, eu não sei o que é. Ultimamente eu ando tão cansado. É bem verdade que eu já disse aqui que nós, muitas das vezes, nós temos os fatores hormonais e nos leva para esse lugar. Aí às vezes precisa repor, né? Precisa repor hormônios e outras coisas mais, procurar o seu ginecologista. Mas muitas das vezes são as suas emoções que estão desgastadas, as feridas, as prisões emocionais, a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da traição. Mas espera aí, onde a ferida da traição vai gerar através da traição do relacionamento? Relacionamento de pai e mãe. Às vezes você é pequena, o pai traiu a mãe ou a mãe traiu o pai. Aquela ferida, aquele comportamento abriu uma ferida no seu coração. Aquela mãe que fala assim, você fica aqui que daqui 10 minutos eu volto. Essa mãe fica 1, 2, 3, 4, 5, uma semana fora de casa. Aquela criança se sente abandonada e traída pela voz daquela mãe, pela voz do pai. Aquele pai que some e nunca mais aparece, sem dizer nada. Ela pode se sentir abandonada, rejeitada ou traída. São as feridas emocionais que você chega nesse lugar. Então, mostrar você, o que você é hoje, a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade. Isso não é fraqueza, isso é inteligência emocional. Vamos prosseguir? Então nós precisamos olhar para dentro de nós e trazer para dentro de nós uma ressignificação para a nossa história. O que te disseram, o que te ensinaram sobre ser mulher? Te ensinaram que ser mulher é uma coisa boa? Por exemplo, eu amo ser mulher, gente. Eu amo ser mulher. Eu tinha autoestima baixa porque eu me achava feia. Porque uma vez eu fiz uma live e eu trouxe aqui uma foto minha, na idade de 7 anos. Pensa numa menina de cara ruim. Porque eu já fui forjada desse jeito. Coisadinha, esquisitinha. Não que os meus pais falavam coisas pra mim, não. Uma brincadeira que o meu pai fazia comigo que me trouxe para esse lugar de rejeição.
Por isso que eu alerto, sabe? Eu alerto todos os pais, cuidado com as brincadeiras que você faz com seus filhos. E nem sempre, lógico que os pais não vão fazer uma brincadeira com os filhos achando que aquilo vai abrir uma ferida emocional. Mas era uma brincadeira que o meu pai fazia comigo. Eu tinha de 6 a 7 anos de idade, ele falava, como eu sempre fui a mais clarinha de casa, né? A mais clarinha, todo mundo dizia assim, meu pai falava assim, não, eu te peguei na Santa Casa. É verdade, ele me buscou na Santa Casa. Mas uma criança de 6 anos, ela não tem essa percepção de falar, nossa, ele me pegou na Santa Casa. E logo em seguida ele falava assim, não, eu te achei na lado do lixo. Ele dizia assim, não, você não é minha filha, eu te achei ali. Mas eu não tinha essa percepção. E essa brincadeira ele não fazia só comigo. Ele fazia com todos os 5 filhos. Mas os dedos da mão não são iguais. Então, a minha percepção de ser mulher, da autoestima de mulher, não foi formada. Houve um bloqueio ali. Você entende? Então nós precisamos entender quais são as falas. E hoje eu não tenho rancor do meu pai por causa disso, porque eu entendi. Tirou tudo isso do meu coração. Mas o que te ensinaram sobre ser mulher? Pegar a sua história, ressignificar ela. Muitas fases nós passamos nessa vida. Hoje, fazendo 50 anos de idade, eu fiz uma reflexão de quantas fases eu passei na minha vida. Fases boas e fases ruins. Peguei as fases ruins, ressignifiquei-as e fiz dela uma história de vida. E por isso eu estou aqui hoje. E eu quero levar você a esse lugar. Por isso eu quero trazer para você cura, esperança. Mulher não precisa carregar tudo sozinha. Você pode compartilhar. Você pode chamar alguém para te ajudar. Mulher não precisa se sentir oprimida. Mulher precisa descansar. Dá lugar a você. Mulher precisa ter voz, limites e liberdade de escolha. Quer ver? Uma mulher que sempre cresceu em um lugar, em um ambiente que o pai sempre escolheu. Nunca deixou a mãe escolher. Que o pai sempre escolheu. Não, fica aí, você não vai comigo não. A mulher sempre queria ir e o marido falava, não, você não vai comigo não. A mulher tem que ficar em casa. Ela cresce uma mulher que o marido precisa sempre escolher tudo para ela. Ela precisa de opiniões. Aí ela sai para jantar com o marido, com a família. O que você quer comer? Ah, escolhe aí. Ela não tem voz. Ela não aprendeu isso. Foi a crença de como ser mulher, limitante. Ah, escolhe aí o que você quer beber. O que vocês beber eu tomo, tá tudo bem. Tá tudo bem não, sai desse lugar. Tenha suas próprias escolhas. Eu quero tomar um suco de laranja. Eu quero comer pizza de calabresa com chuchu. Existe essa pizza, gente. Ah, eu quero comer um estrogonofe de camarão. Mas ninguém vai comer isso, não. Mas eu vou comer isso. Porque você tem direito das suas próprias escolhas. Você é uma mulher curada. Uma mulher curada, ela escolhe por si. Eu posso pedir opinião? Claro que pode. Mas você tem firmeza de si, você sabe quem você é. Ser uma mulher é ser inteira. Não perfeita. Nós erramos. Mas a Bíblia diz, lá em Tiago, do capítulo 1, versículo 4, se não me engano, em tudo, nós somos completos, inteiros e sem falta de nada. Então uma mulher, ela pode ser inteira, não perfeita. Porque perfeita é só Deus. Nós podemos mudar isso. Quando eu me posiciono e aceito como mulher. Mudar a crença que foi colocada dentro de mim. Vamos lá. Você pode, às vezes você querendo mudar o seu modo de ser. Olha só. Às vezes você querendo mudar o seu modo de ser hoje, recebendo a cura dentro de você, você acha que você está desonrando quem te ensinou. Não, você não está desonrando quem te ensinou. Ao contrário, você
está honrando, mas você não vai repetir os mesmos comportamentos de quem te ensinou essas crenças limitantes em ser mulher. Porque uma geração está vindo diante de você. E essa geração de mulheres, da sua geração, da sua casa, elas precisam se tornar mulheres curadas. Sabendo que ela pode ser livre, que ela tem direito de escolha. Lembra no passado? Quem escolhia os maridos? Eram os pais que escolhiam os maridos para as mulheres. Hoje as mulheres têm direito de escolha. Não, eu não quero casar com esse moço. Às vezes o seu pai está vendo um defeito de caráter naquele rapaz que você não está vendo. E está tudo bem, mas você quis casar com ele. Então agora você vai assumir essas consequências. Dependendo do defeito de caráter, dá para ser corrigido. Então é isso que eu estou dizendo. Você precisa entender que você tem liberdade. Você não é perfeita. Você é inteira. Você sabe quem você é. Mas você precisa entender que você tem direito de escolha. E você não está desonrando o seu pai, a sua mãe, os seus avós, os seus tataravós que te ensinaram que ser mulher tem que ficar dentro de casa. Não, chegou a hora de deixar essa crença limitante e marchar para a crença fortalecedora. Lisa, mas eu não consigo fazer isso. Eu te convido a fazer parte de um grupo terapêutico. Nós temos um grupo terapêutico chamado Pérolas que Curam. São de 7 encontros. É maravilhoso, é libertador. Nós temos aqui pessoas que já participaram. Nós vamos tratar da sua autoestima, dessa mulher ferida, dessa mulher que está aí engrunhada. Você vai sair desse lugar. Ah, mas eu não consigo falar no grupo terapêutico. Você pode vir por individual. Você pode vir para as vivências. Só você olhar aí nos meus vídeos, você vai ver os nossos trabalhos. Eu estou te convidando. Quer saber sobre o grupo terapêutico? Depois você pode colar para mim. Pode colocar lá no meu direct. Eu quero saber sobre o grupo terapêutico. Nós vamos iniciar o ano que vem, a partir de janeiro. E você está convidada a saber mais sobre o que é ser mulher. Vamos lá para uma vivência. Eu quero que você, nesse momento, eu não estou colocando fundo musical, porque eu estou tendo um problema aqui quando eu coloco. O Instagram bloqueia, eu não consigo salvar a live. Mas eu quero que você, nesse momento, feche os seus olhos, respira profundamente e solta. Vamos desacelerando. Respira profundamente e solta. Mais uma vez, respira e solta. Coloque a mão no seu coração e diz: a mulher que me ensinaram a ser e a mulher que eu escolho ser. Coloque a mão no seu coração e diga lentamente: eu reconheço os ensinamentos que eu recebi. Agradeço o que me fortaleceu. Hoje eu escolho liberar tudo que me machucou. Hoje eu escolho ser uma mulher consciente, em amor e em liberdade. Hoje eu escolho liberar tudo que me machucou. Eu escolho ser mulher consciente, amor e liberdade. Respira profundamente e solta. A mulher que você é hoje pode curar a menina que aprendeu a se calar. Pode abrir os seus olhos. Fala para mim como que foi aí para você fazer essa pequena vivência. Declarar essas palavras. Olha que frase linda que eu quero deixar para você.
a mulher que você hoje pode, que a mulher que você é hoje pode curar essa menina que um dia precisou se calar. Você precisa entender que você tem voz. E se você continuar se calando, você vai ficar com as suas emoções trancadas. Então fala, abre a sua voz. A mulher que você é hoje pode curar essa menina que um dia precisou de se calar. Fica com Deus, Deus te abençoa. E não se esqueça, amanhã às 7h30 estarei de volta aqui. E lembre-se, faça da sua história um propósito de vida. Deus te abençoa. Até amanhã.